100.7 ZYL 865, emissora integrante à rede Mix de Rádio 100.7. Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Confira agora comigo algumas das principais manchetes de hoje. RPAs fazem manifestação cobrando da Prefeitura 4 meses atrasados. Por conta do auxílio emergencial, as filas continuam grandes nas agências bancárias de Campos. Mandetta foi demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde. Nelson Tais é o escolhido pelo presidente como novo ministro da Saúde. Brasil tem 1.924 mortes e 30.425 casos de coronavírus, diz Ministério. Rio de Janeiro chega a 300 mortos pela Covid-19, com quase 4.000 casos. Segundo o Valor Econômico, o dólar segue em alta, sendo vendido a R$ 5,25. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada a R$ 77,95, com redução de 0,32% ao dia. E o preço da arroba do boi gordo foi negociada ontem, em média, a R$ 188,47 à vista. Mix Notícias. No ar de agora até daqui a pouco, às 8 da manhã, aqui na 100.7. 100.7. Mix. E a previsão do tempo para hoje terá possibilidade de chuva durante todo o dia e também à noite. Temperatura no momento em 22 graus e a previsão da máxima é de chegar a 26 graus. Mix Notícias. Trabalhadores RPAs da Prefeitura de Campos fizeram uma manifestação durante a manhã de ontem, quinta-feira, dia 16, na pista sentido norte da BR-101, na descida da Ponte General Dutra, no bairro Jardim Carioca, no subdistrito de Guarulhos. Os RPAs reivindicam o pagamento de 4 meses de salário. A manifestação durou cerca de 40 minutos e foi acompanhada por agentes da Polícia Rodoviária Federal que estiveram no local e fizeram a segurança, tanto dos manifestantes quanto dos motoristas que foram pegos de surpresa com o ato. A Prefeitura de Campos afirmou que segue replanejando as contas para a realização dos pagamentos mensais aos RPAs. Se a situação já é grave, imagine mediante da pandemia do novo coronavírus. Muitas famílias estão passando por necessidades e não têm previsão de colocar em dia esse pagamento. Mais um dia de longas filas e aglomeração de pessoas em agências bancárias da cidade, principalmente nas da Caixa Econômica Federal, já que ontem começou a ser pago a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiados do Bolsa Família e para os trabalhadores que se inscreveram no programa emergencial por meio de aplicativos e do site. Em momentos em que a orientação é para evitar o contato e a transmissão, o que se pode fazer é fiscalizar e orientar essas pessoas que não têm facilidade para usar a internet, como também a Caixa, de se organizar e informar melhor, divulgando os trâmites para sacar ou usar a conta digital, prioritariamente aos que não têm acesso digital. Alertamos, nossa cidade está com o vírus circulando e aglomerações podem piorar muito a situação. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro demitiu ontem, quinta-feira, dia 16, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma rede social. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade de que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar, escreveu Mandetta. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país, concluiu agora o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro da Saúde, Nelson Tais, afirmou nesta quinta-feira, dia 16, que não haverá uma definição brusca em relação às orientações sobre o isolamento social. Tais deu a declaração em um pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. A parte do distanciamento e do isolamento, o que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical, do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? Que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com
cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse em tudo ou nada. E não é nada disso. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção, acrescentou o novo ministro da Saúde. Mix Notícias. O ministro da Saúde divulgou ontem, quinta-feira, dia 16, o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. Os principais dados são 1.924 mortes, eram 1.736 na quarta, aumento de 10,8%. 30.425 casos confirmados, eram 28.320, aumento de 7,4%. Em 7 dias, o total de mortes subiu 82,4%. Os estados com mais mortes confirmadas são São Paulo, 853, Rio de Janeiro, 300, Pernambuco, 160, Ceará, 124 e Amazonas, também 124. Na verdade, esses números são bem maiores, pois as subnotificações, conforme apontam estudos, massacram as estatísticas. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 16, ontem, um novo balanço dos casos do novo coronavírus no Brasil e no Rio de Janeiro. Os principais números são 300 mortes confirmadas, eram 265 na quarta, aumento de 13%. 3.944 casos de contágio, 201 casos a mais, 5% de crescimento e taxa de letalidade de 7,6%. Desde terça-feira, dia 14, o número de novas mortes divulgadas tem mantido uma média de quase 40 por dia. Até então, o padrão era cerca de 20 óbitos confirmados por dia. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, isso não significa necessariamente que a pandemia tenha piorado. De acordo com a pasta, a capacidade dos laboratórios de fazer os testes aumentou de 180 para 900 testes por dia, o que pode explicar a confirmação de mortes pela Covid-19. Porém, a situação é recorrente também no estado. Esses números são bem maiores. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou ontem, quinta-feira, dia 16, o projeto de decreto legislativo que decreta calamidade pública em 66 municípios. Os municípios da nossa região são Bom Jesus do Itabapuana, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaperuna, Laje de Muriaé, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São Fidélis, São João da Barra, Santa Maria Madalena e Quissamã. A decretação permite que a Prefeitura não atinja as metas fiscais e aumente os gastos na saúde, por exemplo. O estado de calamidade pública autoriza o prefeito a gastar mais do que o previsto no orçamento municipal com obras e serviços e pessoal para ações de combate à pandemia, sem que haja a aplicação das penalidades previstas na LR. Contudo, o estado de calamidade não é um cheque em branco para que sejam dispensadas as licitações com preços superfaturados. É preciso que os órgãos de controle, TCM, o MPRJ, fiscalizem os excessos praticados por gestores públicos durante o estado de calamidade, afirmou o professor de Direito Administrativo e Constitucional Manuel Peixinho, da PUC-Rio. O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio, já tem 93% dos leitos para pacientes com coronavírus ocupados, segundo a Prefeitura do Rio. Até ontem, quinta-feira, dia 16, 149 dos 160 leitos estavam ocupados por pacientes com a Covid-19. Entre os ocupados, 43 são de leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva, e a maioria dos leitos de UTIs do Rio já está ocupada por pacientes com o novo coronavírus. Nesta semana, o prefeito Crivella afirmou que não via risco de caos na saúde municipal, mesmo com a ocupação de mais de 90% dos leitos do hospital, referência do município no combate à Covid-19. Em nota, a prefeitura afirma que as obras do Hospital de Campanha do Rio Centro, na Zona Oeste, que ocorrem desde março, serão concluídas até o fim de semana. Mix Notícias. Antes de assumir o Ministério da Saúde, o oncologista e empresário do setor Nelson Teich já vinha se posicionando sobre a pandemia que atingiu o mundo. Em seu perfil no LinkedIn, o médico postou 3 artigos nas últimas semanas que deixaram clara a sua visão sobre diversos pontos acerca do coronavírus e a crise global provocada pela doença. Teich defendeu o isolamento horizontal,
Diante da falta de informações detalhadas e completas do comportamento, da morbidade e da letalidade da Covid-19 e com a possibilidade do sistema de saúde de não ser capaz de absorver a demanda crescente de pacientes, a opção pelo isolamento horizontal, onde toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social, é a melhor estratégia no momento. Em outro artigo, Nelson aborda as ações para o enfrentamento da crise causada pela Covid-19. Ele cita a necessidade de aumentar a capacidade do sistema de saúde para atender com qualidade a uma demanda aumentada de pacientes. E ainda fala sobre a necessidade de testar toda a população. Fala também da estratégia de rastreamento e monitorização, algo que poderia ser rapidamente feito com auxílio das operadoras de telefonia celular. Esse monitoramento provavelmente teria uma grande resistência da sociedade e demandaria definição e aceitação de regras claras de proteção a dados pessoais, completou o novo ministro da Saúde. A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil completou 50 dias ontem, quinta-feira. Desde o registro inicial, o país chegou a mais de 28 mil infectados e ultrapassou os 1.736 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde. A primeira morte por Covid-19 no Brasil aconteceu em 16 de março, em São Paulo. Nas 4 semanas seguintes, todos os estados do país já haviam registrado mortes. Assim como o Brasil, outros países viram o número de casos e mortes aumentar nos primeiros 50 dias do surto e tomaram medidas para conter o avanço, em maior ou menor grau. Com medidas duras, a China conseguiu estabilizar o surgimento de novos casos depois de 50 dias. Com a quarentena menos rígida no início da epidemia, a Itália viu o seu número de mortos ultrapassar o da China, com grande densidade populacional. A Coreia do Sul, por sua vez, conseguiu fazer um bom controle dos casos nos 50 primeiros dias, mas a doença continua avançando. Os Estados Unidos demoraram a implementar ações de isolamento e quando foi feita uma testagem em massa, o país apareceu como o novo epicentro da doença no mundo. Quando a Espanha se tornou um dos países mais afetados pela Covid-19, o governo espanhol decidiu decretar emergência e tornar o isolamento obrigatório. O melhor mix do Brasil. Mix! Desde o início do mês de abril, os caminhoneiros que transitam pela BR-101 no interior do Rio estão recebendo kits de higiene. A concessionária que administra os 322 quilômetros da rodovia BR-101 Rio de Janeiro Norte tem realizado o trabalho de conscientização e combate ao coronavírus na região e vai distribuir 20 mil novos kits. De acordo com a concessionária, os kits contam com álcool em gel, máscara, luva e informações sobre a prevenção do coronavírus. Outras medidas foram adotadas pela empresa, como o atendimento aos caminhoneiros nas balanças de pesagem de Campos, no quilômetro 97 Norte, e Tanguá, no quilômetro 272 Sul, e a disponibilização de recipientes com álcool em gel 70% para os motoristas nas cabines das 5 praças de pedágio da rodovia. A Agência Nacional de Telecomunicações informou às prestadoras de telefonia fixa e de telefonia móvel que está sem efeito a comunicação enviada anteriormente para que se abstivessem de suspender ou interromper o fornecimento de serviços ao longo do período de emergência de saúde relativo ao coronavírus, bem como para que restabelecesse os serviços em 24 horas para os consumidores que tivessem sofrido corte por inadimplência. O presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no âmbito do pedido de suspensão de execução de liminar tutela antecipada apresentado pela Anatel, suspendeu os efeitos das decisões judiciais proferidas pelo juízo da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, datadas de 2 e 7 de abril, nos autos da ação civil, conforme decisão de suspensão de liminar e de sentença. Você ouviu Mix Notícias. Mix.